Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre crescimento cristão. Quando nós nos batizamos, a Bíblia vai dizer que somos uma nova criatura. Nascemos de novo. Me parece que o batismo, então, não é o fim do processo, é o início. Um bebê que nasceu e que precisa de ajuda para crescer. Fisicamente, esse bebê vai precisar de recursos materiais. Ele vai precisar de uma boa alimentação, ele vai precisar de boas noites de sono, ele vai precisar de todos os nutrientes. Quando o corpo dele entrar em algum desequilíbrio, ele vai precisar de um medicamento certo. Ele vai precisar de uma série de coisas para crescer fisicamente. Mas eu quero que você entenda que o crescimento físico, ele é bem orgânico, ele é natural. Nós fomos projetados para crescer fisicamente. Se ninguém fizer nada para atrapalhar, nós vamos crescer automaticamente, porque fomos projetados para crescer fisicamente. Emocionalmente, não temos a mesma verdade. Emocionalmente, o crescimento já não é orgânico. Emocionalmente, muitas coisas precisam acontecer para que você cresça emocionalmente, para que você possa fazer como Paulo disse. Quando eu era um menino, me comportava como menino, falava como menino, andava como menino, me vestia como menino. Vamos lá, vamos acrescentar verbos nisso. Me parece que Paulo está dizendo assim, eu já tive uma vida de menino, mas eu cresci. Eu cresci em maturidade, eu cresci nas minhas emoções. Paulo está dizendo que houve um crescimento. Ele não diz quanto tempo, até porque crescimento, eu quero que você entenda que maturidade não tem nada a ver com a idade. Um pode levar 10 anos, outro pode levar 20 anos, outro pode levar 30. E muitas pessoas levam muito mais do que isso e não desenvolvem a maturidade que deveriam desenvolver. Mas nesse vídeo eu não quero falar de crescimento físico, eu não quero falar de crescimento emocional, eu quero falar do crescimento de um crente. Esse camarada que se batizou, entrou na igreja e que precisa evoluir. Ele não é um bebê fisicamente, mas ele é um bebê espiritual. E esse bebê espiritual precisa virar uma criança, precisa virar um adolescente, precisa virar um adulto, precisa virar um sênior. Esse bebê precisa crescer. Eu quero falar contigo de 3 mentalidades que a gente precisa vencer nesse processo de crescimento. A primeira mentalidade, tome nota aí, é a mentalidade de órfão, a mente de órfão. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos de alguém que nos dê uma papinha, alguém que troque as nossas fraldas, alguém que nos segure porque não sabemos andar sozinho. Quando nós nos batizamos e nascemos de novo espiritualmente, nós também precisamos de alguém que nos conduza. A grande questão é que nós precisamos crescer e entender que aquele que nos dava comida na boca vai chegar uma hora que não pode mais dar. Aquele que trocava nossas fraldas vai chegar uma hora que não vai precisar trocar. Aquele que nos ajudava ensinando a lição de casa vai chegar uma hora que vai entender que nós já podemos estudar sozinho. O grande problema é quando nós nos batizamos, nascemos de novo e mantivemos a mentalidade de órfão dependendo de um pai, um guia o tempo todo. Quando nós crescemos, os nossos pastores não perdem a relevância, mas eles não exercem mais o papel que precisavam exercer no início da caminhada. É isso que eu quero que você entenda. Se você não abandona essa mentalidade de órfão, fica dependente de um pai, de um guia o tempo todo, você compromete o teu crescimento espiritual. O texto de Mateus 23, a partir do verso 8, vai dizer: vós, porém, não querais ser rabi, não queira ser um mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo, e todos vós são irmãos. Verso 9, ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está no céu. Verso 10, nem vos chamei mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Algumas traduções vão falar em guia. Observa o que o texto está dizendo. É claro que num determinado momento você precisa de um mestre, de um professor, alguém que te oriente. Mas cuidado para não manter isso. Você está mantendo uma mentalidade
infantil. Vai chegar uma hora que você precisa avançar. Não existe crescimento cristão se a gente não muda o relacionamento com aquele que nos conduziu no início da caminhada. A função desse professor, a função desse pastor, a função desse discipulador precisa mudar na nossa vida, porque nós avançamos espiritualmente. As nossas demandas, as nossas necessidades, a nossa maturidade avançou. Se você vê um crente que depende de um pastor, depende de um líder para falar tudo para ele, eu preciso te dizer que ele está longe de um crescimento sadio, ministerial, cristão, evangélico, de conhecimento da palavra. Esse condutor inicial, esse pastor, esse professor inicial te apresenta o caminho. Ele te prepara no caminho, mas você é flecha na mão de um valente, então você vai mais longe. Então a tua dependência tem que diminuir. Muita gente não cresce, muito cristão não cresce porque alimenta uma dependência que já não era mais para ter. Então a primeira coisa, se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer enquanto cristão, é abandonar a mente de órfão. Entenda, você já foi menino, já dependeu de alguém que pegasse na sua mão, mas agora você já tem condições de tomar algumas decisões sozinho. Agora você já tem condições de andar sozinho, de comer sozinho. Esse não é mais alguém que resolve tudo por você. Esse agora é alguém que está à sua disposição quando você tiver uma dúvida. A dependência é outra. A dependência diminuiu. A segunda mente que você tem que resolver dentro de você é a mente de escravo. Não cresce quem mantém a mente de órfão, depende do seu pastor para tudo. Não cresce quem mantém a mente de escravo, acha que tudo se resolve com trabalho. Acha que tudo se resolve servindo. Enche a sua carga horária de atividade na igreja. Por quê? Porque está entendendo que quanto mais trabalha, mais agrada a Deus. Eu preciso te dizer que o seu trabalho não muda o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é joelho dobrado. Relacionamento com Deus é intimidade, não é trabalho. É por isso que em Lucas, capítulo 10, a história de Marta e Maria, duas irmãs, recebem Jesus na mesma casa. Uma está trabalhando para agradar Jesus, a outra está prostrada no pé de Jesus. Jesus vai dizer para Marta: Marta, a Maria que está prostrada escolheu a melhor parte. Essa parte jamais será retirada. Eduardo, ele está criticando a Marta, mas quem serviria a ele? Quem faria o trabalho? Eu acredito que no mundo espiritual, na realidade da igreja, no relacionamento com Deus, nós precisamos dos dois, do servo e do adorador. A questão é que me parece que isso é algo evolutivo. Eduardo, o adorador para de servir? Claro que não. O adorador só sabe a hora certa de servir e a hora certa de adorar. O adorador, ele cresceu espiritualmente ao ponto de saber que na presença não é lugar de trabalhar, na presença é lugar de se prostrar. Não dá para crescer espiritualmente se a gente acha que relacionamento com Deus está nos ministérios que eu sirvo, no líder que eu sou, no cargo que eu carrego. Relacionamento não é cargo, relacionamento é presença. Deus, antes de querer que você faça, Ele quer que você seja filho. É isso que Ele quer. Ele não quer um escravo, Ele quer um filho. Ele não quer um cara que faça muito, Ele quer um cara que seja. Por quê, Eduardo? Porque herança não vai para quem faz, herança vai para quem é. Não é quem trabalha muito, é quem tem a filiação, herança vai para filho. Vamos lá, não tem crescimento espiritual, não tem crescimento cristão com mente de órfão, dependente o tempo todo de uma liderança. Não tem crescimento cristão com mente de escravo, acha que tudo se resolve trabalhando, trabalha muito. E terceiro ponto, não tem crescimento cristão com a mente de escassez, acha que nunca tem o suficiente. Eduardo, assim, como assim não tem o suficiente? Vamos lá, Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus falando com Jeremias. Verso 6. Então disse eu, Jeremias dizendo para Deus: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Jeremias com mentalidade de escassez. Ele está olhando para a idade dele, ele está olhando para o que ele tem, ele está dizendo: eu não tenho o suficiente, eu tenho mentalidade de escassez. Mas o Senhor, verso 7, me disse: não digas, eu sou uma criança. Olha o que Deus está dizendo: não diga, porque se eu te chamei, eu sei a idade que você tem, eu sei o que você carrega, eu sei quem você é, então não diga que você é uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, vamos lá, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Verso 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu quero que você entenda que cristão não cresce enquanto não entende que nunca foi sobre nós e sim sobre ele. Mentalidade de escassez é achar: eu não tenho o necessário, eu não estou pronto, eu não sou digno. Você nunca vai ser digno, você nunca está pronto, você nunca tem o necessário. E é assim que tem que funcionar, porque nunca se tratou de mim ou de você, sempre se tratou dele. Então, crescimento cristão tem que romper com 3 mentalidades. Mentalidade de órfão, depende da liderança para tudo. Mentalidade de escravo, troca tempo de adoração por tempo de serviço. Mentalidade de escassez, acha sempre que não está pronto, que não tem o suficiente, que não está preparado. Você não está. Isso eu posso te garantir. Mas aquele que te chamou capacita, aquele que te chamou te reveste, aquele que te chamou te dá poder, aquele que te chamou te dá autoridade. Todas as vezes que você alimenta essa mentalidade de escassez, você está dizendo para o céu que você não confia no que ele pode fazer. É um tempo que precisamos de crentes maduros, é um tempo que precisamos de crescimento da igreja, é um tempo de um mundo que tem desafiado cada vez mais a nossa maturidade. E eu estou aqui nesse vídeo para te convidar. Avance, saia dessa mente de órfão. Avance, abandone a mentalidade de escravidão. Avance, abandone a mente de escassez. Existe um mundo, existe uma geografia, existe uma cidade, existe um bairro, existe uma família, existe uma casa que está esperando o que você carrega. Você pode fazer a transformação desse mundo, você pode fazer a diferença da sua casa, você pode impulsionar a sua igreja, você pode ser um machado afiado na mão de Deus. A única coisa que você precisa fazer é viver essa metanoia, trocar essa mentalidade, trocar essas mentalidades e crescer. Crescer para poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crescer para fazer a diferença que Deus espera que façamos. Pense nisso. Que nível você está? O nível de criança, o nível de recém-nascido, o nível de adolescente, o nível de jovem, o nível de adulto? É só você dar uma olhadinha na mente que você carrega, que você provavelmente vai descobrir o nível que você está. Não se assuste com a constatação que você fizer, porque enquanto ele não voltar, eu e você temos oportunidade de avançar.